Eu os convido a abrir suas Bíblias e lerem comigo em Romanos capítulo 1, versículo 16, para a terceira mensagem nesse versículo. Deus tem feito interessantes correlações. 2 ou 3 semanas atrás, eu não me lembro, quando fizemos a pré-apresentação do sermão, sem que eu tivesse planejado, nós vimos as palavras, eu não me envergonho do Evangelho. Então nós saímos daqui, 1.200 de nós, saímos às ruas sem vergonha, balançando o nosso estandarte por Jesus. Hoje, o sermão irá focar nas palavras, primeiro para o judeu e também para o grego, no final do verso 16. E no próximo domingo, o nosso pregador convidado, Moshe Rosen, o fundador da Jews for Jesus, e nós o convidamos, antes sequer de eu pensar em fazer uma série sobre Romanos. Então eu pedi a Aaron para mandar um fax para ele do meu sermão. Então quando ele vier, ele já vai saber o quanto a mensagem de hoje é relevante para ministrar aos judeus. Ele já nos disse, vamos conversar a respeito. É impressionante para mim que um homem vindo pregar, um judeu convertido, virá pregar logo após eu fazer este sermão, baseado nas palavras primeiro para o judeu e também para o grego. Então eu acredito que Deus está agindo nisso, espero que vocês procurem pela mão dele nessa manhã, nas suas vidas. Vamos ler esse texto mais uma vez. Vamos ver o contexto. Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, para todo aquele que crê. Primeiro para o judeu e também para o grego. Agora, antes de entrar nessa última frase, eu quero ressaltar com vocês para todo. Não perca isso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para todos aqueles que creem. Isso são notícias empolgantes para aqueles que vêm até este lugar carregando algo que a gente sente que vai impedir isso. A família errada, o histórico moral ruim, a tradição errada, a preferência sexual errada, as conexões étnicas erradas, o nível socioeconômico errado, a filiação partidária errada, errado, e portanto sem esperança para mim neste lugar religioso. Então essa palavra é muito empolgante para mim. Todo aquele que crê. Só uma coisa te separa da salvação: incredulidade. Nada mais pode te separar. Você pode deixar isso te separar. Você pode dizer, ele não vai aceitar alguém dessa maneira. Isso é você, este não é Deus. Ou talvez seja o diabo te tentando. Mas não aceite, coloque a palavra de Deus contra isso. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada, e aqui ela diz, você não se encontra nesse todo aquele. Descarte isso. E o pecado deslancha. Eu amo essa palavra todo. O que significa que a próxima frase me deixa um pouco confuso. Todo. Primeiro para o judeu. Você pensa, por que você escreveu isso? De onde saiu isso? Que tipo de prioridade é essa? Primeiro para o judeu e também para o grego. Grego aqui não significa habitantes da Grécia. É uma palavra para gentil. Era assim que todos falavam. Quer dizer, todos aqueles que não são judeus. Isso está no contexto que Paulo está usando. Ele está falando da maioria aqui hoje. Acho que existem alguns judeus aqui conosco, espero que sim. E ele fala dos judeus e diz, eles primeiro. E ele nos deixa talvez em segundo, eu não sei. Primeiro para o judeu e também para o grego.
Então, aqui vai uma pergunta. Eu tenho 3 perguntas nessa manhã. Perguntas rápidas. A primeira é: que prioridade é essa que os judeus possuem no poder de Deus para a salvação? E a segunda pergunta: que prioridade eles não têm? Primeiro diremos que prioridade eles têm. Existe alguma prioridade que eles não têm? Eu tenho 6 de uma e 3 da outra. E a última pergunta é: por que ele disse isso? Qual o efeito neste salão? Essas pessoas juntas aqui, que efeito essas palavrinhas, primeiro o judeu, depois o grego, terá em vocês nessa manhã? O que vocês devem pegar daqui? Será que isso é relevante para o feriado de vocês? Este é o plano, então vamos começar. Primeira pergunta: qual é essa prioridade? Primeiro para o judeu. Número 1. Judeus têm prioridade sobre os gentios, como historicamente o povo escolhido de Deus. Gênesis 12, lembrem-se, Abraão, o pai dos judeus, ele o escolheu. Neemias 9:7 diz: Deus escolhe Abraão e o tirou de Ur dos caldeus. Deus escolheu. Ele olhou ao redor e livremente, ele não olhou para alguém que merecia. Na verdade, ele era um adorador da lua. Nós descobrimos em Josué. Ele simplesmente escolheu, livremente. Fez dele seu e marcou a história. Deuteronômio 14:2. O Senhor escolheu você para fazer um povo dele, de todos os povos do mundo. Isso é muito ofensivo. Isso não é nem um pouco politicamente correto. Ele escolheu você de todos os povos para focar a atenção histórica por muito tempo. E deixem que as outras nações sigam seu caminho, diz em Êxodo 14. Isso é realmente preocupante. Amós 3:2. Só vocês eu escolhi entre todas as famílias da terra. Romanos 11:28 e 29. Quanto ao evangelho, os judeus são inimigos por causa de vocês. Mas, quanto à eleição, ou à escolha de Deus, eles são amados por causa dos patriarcas, pois os dons amados de Deus são irrevogáveis. Então os judeus têm uma prioridade na história, como o povo que Deus escolheu para focar a sua obra redentora por muito tempo, cerca de 2000 anos. E ele fez isso livremente, e não porque eles tinham mais mérito do que os outros adoradores da lua, entre os caldeus. Deuteronômio 7:7. O Senhor não os amou, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. O Senhor os amou e manteve o seu juramento que fez aos seus antepassados. Segundo, os judeus têm prioridade sobre os gentios como os guardiãos da revelação especial de Deus, as escrituras do Antigo Testamento. Eu vejo isso em Romanos 3:1 e 2. Romanos 3, 1 e 2, Paulo pergunta e faz aqui a mesma pergunta: que vantagem tem o judeu? Ou qual o benefício da circuncisão? E ele responde a sua própria pergunta, versículo 2: grande em todas as formas. Primeiro, a eles foram confiados os oráculos de Deus. A primeira coisa, então, que ele menciona, é a única coisa que ele menciona aqui, ele voltará no capítulo 9 para finalizar a lista. É que a eles foram confiados a Bíblia, o Antigo Testamento, os profetas, Moisés, a lei. Ele diz no capítulo 9, verso 4, eles são israelitas, aos quais pertence a aliança, as dádivas da lei e as promessas. Então a segunda forma que eles têm prioridade é que Deus não espalhou a sua revelação entre todos os povos. Ele pegou um povo e ele os deu a lei, ele deu os profetas, deu as escrituras, ele deu todas as profecias a respeito da vinda do Messias, ele deu a sua revelação especial a um povo e os confiou em um livro que agora é a primeira parte da Bíblia cristã. Terceira prioridade. Os judeus têm prioridade sobre os gentios, em que o próprio Messias, Jesus,
veio como um judeu para os judeus. Romanos 9:5. Continua aquela lista e segue dessa maneira. Dos judeus vem o Cristo, ou Messias, de acordo com a carne, que é Deus acima de tudo, louvado para sempre, amém. Em outras palavras, o máximo dos privilégios e benefícios de ser um judeu é que o Messias, o Filho de Deus, nasceu como judeu. Ele veio para os judeus. E ele veio durante a sua vida terrena, quase inteiramente para os judeus. Veja Mateus 10:6. Quando ele envia os 12, não na última missão, mas na missão terrena. Enquanto ele estava aqui, ele diz: não se dirijam aos gentios e não entrem em nenhuma cidade dos samaritanos, mas vão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 10:6. Ou Mateus 15:24. Se lembram quando aquela mulher queria ajuda? Jesus disse, versículo 24 do capítulo 15, eu fui enviado apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela responde, até os cães comem das migalhas que caem da mesa das crianças. E ele diz, por isso, você está salva. Voltaremos a isso em um minuto. Mas quase inteiramente, enquanto ele está na terra, ele diz, para ir às ovelhas perdidas de Israel, não vá aqui, não vá ali. Então, quando o trabalho está completo lá no Calvário e a grande comissão é confiada, vem uma palavra bem diferente. Vão e façam discípulos. Quem? De todas as nações. Ok. Número 3. Esta foi a 3. Número 4. Os judeus têm prioridade sobre os gentios, em que a salvação vem dos judeus. Esta é uma citação de João 4:22, onde Jesus está neste poço como mulher e ela é uma samaritana. Estão falando sobre onde adorar e ele diz, vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. O que eu acredito que é um resumo. Os judeus foram escolhidos como povo especial de Deus. Aos judeus foram dadas a lei, os profetas que descreveram a maneira para a salvação no Messias. O próprio Messias vem, se torna expiação do pecado como judeu para os judeus. Então ele diz, a salvação até para os samaritanos vem dos judeus. Agora, eu quero que vocês acompanhem comigo uma ilustração disso em Romanos 11. Abram comigo. Em Romanos 11. Eu vou, na minha estratégia, pregando em Romanos, eu vou pular sobre o texto de Romanos o quanto puder para explicar o verso em que estamos. Então você não precisa esperar 4 anos para chegar até Romanos 11, porque a razão dele dizer primeiro do judeu e também do grego está explicada em Romanos 9 a 11. É disso que fala Romanos de 9 a 11, o lugar de Israel na história da redenção. Nós não vamos chegar lá nos próximos 3 ou 4 anos. Não dá para eu dizer, vocês saberão o que quer dizer o verso 16 daqui a 3 anos. Então temos que pular um pouco. E uma das ilustrações que eu quero que vocês enxerguem, pulando agora para o capítulo 11, é a ilustração da oliveira no versículos 17 a 24. Eu quero que vocês tenham isso na cabeça. Entenda como Deus tem trabalhado no mundo. Existe uma analogia aqui entre uma oliveira e o povo de Israel. E a oliveira brava e os gentios. E a imagem é que alguns dos ramos da oliveira natural, ou seja, judaica, foi quebrada. Estes são os judeus descrentes. Eles foram arrancados e não estão se beneficiando das promessas da aliança feitas para Abraão, porque eles foram arrancados. Então, alguns galhos da oliveira brava, os gentios que se juntaram posteriormente, estão sendo cuidadosamente enxertados para que a seiva que dá vida eterna, que vem das promessas feitas a Abraão, possa correr por esses galhos e eles sejam salvos. Agora vamos ler os versos 17 e 18 e ver como isso trabalha. Se alguns dos galhos foram arrancados,
E você, sendo a oliveira brava, foi enxertado entre eles e se tornou participante com eles da rica raiz que vem da oliveira. A rica raiz da oliveira é a aliança com Abraão. Isso pode ser algo assustadoramente religioso para vocês, mas isso simplesmente quer dizer isso. Deus fez promessas para Abraão, que ele e todas as famílias do mundo nele seriam abençoadas por Deus. E se você quer ser parte da bênção de Abraão, você precisa ser enxertado nas promessas de Abraão. Versículo 18. Se isso é verdade, se você pode se aproveitar, usufruir da salvação por intermédio de Abraão e ser enxertado ao judaísmo e às suas promessas, não se vanglorie, não se glorie, diz o versículo 18, contra esses ramos. Porque se você se gloriar, lembre-se, não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz sustenta você. Essa é uma palavra especial para todos aqui nessa manhã. Você compreende o quão judaica é a nossa salvação? Vocês compreendem que a salvação vem dos judeus e a única maneira que vocês podem ser salvos é serem enxertados nos privilégios dos judeus? Vocês compreendem que vocês não sustentam a raiz? A raiz é Abraão e as suas promessas. A raiz sustenta vocês. Você tem a vida, se é que você a tem, você tem vida, porque promessas foram feitas a um judeu e Deus está cumprindo as suas promessas feitas a Abraão, Isaac, Jacó e os profetas. E você, como um gentil, sem nenhum mérito nessa aliança judaica, está gratuitamente, pela fé, sendo unido a esse fluxo de vida. É a única maneira de alguém ser salvo. Isso não é uma ofensa ao mundo? Vá pregar isso lá na Arábia Saudita. Ou no bairro de Filipe. Essa é a ofensa da particularidade. Judeus são escolhidos e toda a salvação vem por intermédio dos judeus. Alguns dirão, eu não me importo, eu não vou me tornar um judeu. E você pode ir para o inferno se você pensa assim. E você irá. A única maneira que qualquer gentil é salvo é se humilhando e dizendo, se Deus ordenou para a salvação por uma combinação particular, sem universalismo, salvando apenas através dos judeus, mas todo aquele que crê é enxertado e é beneficiado. Gálatas 3:7. Aqueles que têm a fé de Abraão são os filhos de Abraão. Isso não é ótimo? Se você não gosta, você precisa orar por humildade. Eu vou me aprofundar nisso em alguns minutos, de que a razão que este verso está na Bíblia, este verso, primeiro o judeu e também o grego, é para nos tirar o chão sob os nossos pés e nos deixar no chão, contemplando os judeus e acabando com o antissemitismo. Alguém que odeia judeu neste lugar, você está com um grande problema, um imenso problema com o Todo-Poderoso Deus. A salvação vem dos judeus. E eu me arrependo e fico triste com o que cristãos têm feito com os judeus. Número 5. Judeus têm prioridade sobre os gentios, porque Paulo evangelizava judeus primeiro, sempre que chegava em uma nova cidade ou em uma nova região. Atos 13:46. Paulo estava pregando na cidade de Antioquia, e ele diz, quando o rejeitaram,
era necessário que a palavra de Deus fosse pregada primeiro a vocês. Desde que vocês a repudiaram e não se sentiram dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Existe uma certa necessidade aqui. Se Deus os escolheu, lhes deu as Escrituras, lhes deu o Messias, e disse que a salvação vem dos judeus, então quando evangelizamos o mundo, toda vez que vamos a uma nova cidade ou vamos a um novo grupo de pessoas, nós deveríamos nos perguntar, existem judeus aqui? Existe uma porção do povo escolhido aqui, onde eu possa declarar o Messias? É o que Paulo fazia. Em toda a cidade, ele escolhia a sinagoga em primeiro lugar. Finalmente, número 6. Os judeus têm prioridade sobre os gentios, chocantemente, no julgamento final e na bênção final. Voltemos ao capítulo 2, versos 9 e 10. Vamos olhar isso, é tão impressionante. Romanos 2, 9 e 10. Paulo diz, para minha surpresa, haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Primeiro no julgamento. E no próximo versículo é o inverso. Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem. Primeiro para o judeu e depois para o grego. Se um judeu desperdiça e rejeita o direito de nascença do Messias, a fé em Jesus, ele entrará primeiro em juízo. E se um judeu humildemente recebe o Messias, ele entra primeiro na bênção. Para aqueles que muito foi dado, muito será exigido. Então, resumindo, número 1. Primeiro em ser escolhido. Primeiro a ser dado as Escrituras. Primeiro a ter o Messias e este sendo um judeu. Primeiro, sendo que a salvação vem dos judeus, então toda ela tem que ter conexão com o judaísmo. Primeiro em evangelismo e primeiro em julgamento e bênção. Agora, a próxima pergunta. No que eles não são os primeiros? Existem coisas em que eles não são prioridade. Os judeus, e são 3 coisas. Em 3 sentidos, eles não são os primeiros. Número 1. Judeus não têm prioridade na justiça ou mérito. Os gentios também não têm. Eu vejo isso no capítulo 3, verso 9. Paulo diz, então, somos nós judeus melhores do que eles, os gentios? Resposta, de maneira alguma. Pois já demonstramos que tanto judeus quanto gregos estão todos debaixo do pecado. Portanto, aí está a nossa igualdade. Você gosta de igualdade? Você a tem. Somos todos pecadores e não merecemos a vida. Ou então, de novo, Romanos 3:22, não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, os judeus não têm prioridade na justiça, ou no mérito, ou no merecimento. Eles não podem ser levados a Deus de nenhuma outra maneira que os gentios quando se trata de virtude. A segunda forma que eles não têm prioridade, judeus não têm prioridade em como eles são salvos. Nós todos somos salvos da mesma maneira. Eu vejo isso no versículo 29 e 30 do capítulo 3. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. E Ele é o Deus que irá justificar os circuncisos pela fé e os incircuncisos pela fé. Então, de novo, temos igualdade. Ambos pecadores e ambos têm um acesso a Deus, a saber, fé em Jesus Cristo. Não existe 2 maneiras para a salvação. Não existe uma maneira para os gentios e outra para os gentios. Só existe uma maneira, através de Cristo. Ou, de novo, em Romanos 10:12, a mesma coisa. Não há distinção entre o judeu e o grego, pois o mesmo Senhor é Senhor
de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui, todo mundo, de novo, judeus e gentios, que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Terceiro e por último, nessa sequência, eles não têm nenhuma prioridade em plena participação nas bênçãos da aliança. Agora, isso é lindo. Vocês podem abrir comigo ou apenas ouvirem em Efésios capítulo 2, versículos 12 e 13. Ouçam enquanto eu leio. Vocês, gentios, diz Paulo, foram separados do Messias, o Cristo, excluídos da comunidade de Israel. Isto é porque Deus escolheu os judeus e não os gentios. Então fomos excluídos, fomos separados. Nós somos estranhos às promessas da aliança, Paulo diz, tendo nenhuma esperança, sem Deus no mundo. Essa era a condição de não ser um judeu. Agora o versículo 13. O glorioso evangelho. Mas, agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Agora o versículo 18 de Efésios 2. Pois por meio dele, nós ambos, vejam agora, estamos juntos. O muro foi derrubado, a união foi criada pelo Espírito. Por meio dele, nós ambos temos acesso em um Espírito ao Pai. Um Pai, apenas um Pai, um Espírito, um Messias, uma única fé. Versículo 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros. Podem ficar aliviados, gentios. Existe uma palavra devastadora no versículo 12. Absolutamente devastadora. Separado, alienado, separado, sem nenhuma esperança, sem Deus. Agora as boas novas, revertendo tudo no versículo 19. Portanto, vocês não são mais estrangeiros, não são mais forasteiros. Vocês são a maravilha das maravilhas. Paulo chama de mistério dos mistérios no verso. Vocês são concidadãos com os santos e membros da família de Deus. Isso são boas notícias para mim. Eu sou um gentio e eu sou parte da família de Deus. Olhem novamente no capítulo 13 de Efésios e sinta a força disso. Sinta como isso cai sobre os gentios, que viam os judeus se reunindo nas sinagogas e dizendo: a salvação é nossa. Vocês gentios comem mortandela e são um bando de cães. Vocês são incircuncisos, não são limpos, não têm a lei. Vocês não têm ideia a respeito do Deus que nós servimos. Imaginem a animosidade que existia nas comunidades quando os gentios e os judeus se encontravam. E agora nós lemos em Efésios 3:4. Quando você ler isso, você pode entender o meu pensamento sobre o mistério de Cristo. Qual é o mistério? Qual é o mistério de Cristo? Verso 5. A saber, que os gentios são co-herdeiros com Israel e membros do corpo e coparticipantes do Messias Jesus através do Evangelho. Os judeus não têm nenhuma prioridade quando se trata da completa participação nas promessas da aliança de Abraão. Somos co-herdeiros. Agora deixe-me fazer uma pergunta final. Por que ele disse isso? Por que no versículo 16, no final do versículo, tendo dito que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para todo aquele que crê, por que ele adicionou para esses gentios e judeus em Roma? Por que ele adicionou para o judeu primeiro e também para o grego? Por que ele disse isso? Em outras palavras, o que ele quer nos mostrar aqui? Qual efeito isso deveria ter? Porque ele podia deixar isso de fora e todos diriam: amém! Todo mundo, vamos dizer todo mundo! E ele adiciona isso primeiro para o judeu e introduz um enorme assunto sobre a história da redenção
2000 anos de Deus lidando com os judeus. O Messias é um judeu e Paulo prega em sinagogas. Promessas foram feitas a Abraão e isso parece complicar tudo. Por quê? Existem razões. Deus tem as suas razões do porquê Ele comanda o mundo dessa forma. E aqui eu creio, e baseado nos versos 17 até o 32 do capítulo 11. Aqui eu não vou ler todo o resumo, mas é o que eu quero que vocês levem daqui hoje. Eu creio que Ele colocou isso ali para gentios e judeus para retirar todo o centrismo de nós e nos fazer completamente humildes e devastados como pecadores, dependendo simplesmente da misericórdia de Deus e nenhuma etnia, nenhuma educação ou ordem social, nenhuma condição financeira ou intelectual, nenhuma conexão com a família, nenhuma conexão com a tradição. Nós somos caídos. Como isso funciona? Bem, se você é um judeu, ele diria, veja, o que eu estou te dizendo é que também é para os gregos. Ou seja, todos os benefícios que você sempre amou, todas as promessas que você tanto amou, toda aquela particularidade que significa tanto para você, pertence aos cães que estão debaixo da mesa, pela fé no seu Messias. Você se curvou, e isso pode acontecer. Você tem que amar isso. Você tem que amar isso. E para os gentios, nós, estrangeiros, cortados, alienados, ele diz, veja, vocês odiaram os judeus durante muito tempo. A salvação vem dos judeus. Eu escolhi os judeus. Eu amo os judeus. Eu trabalhei com os judeus. Eu me encarnei como um judeu. Todos os meus apóstolos eram judeus. Eu preguei em sinagogas primeiro. Agora escutem, gentios. Vocês precisam se humilhar e perceber a raiz da oliveira, por onde a seiva da vida eterna flui. É o único lugar onde você terá esperança. Então, pela fé no Messias judeu, creia e seja enxertado ao judaísmo. Eu não teria comandado a história da redenção dessa maneira. Parece muito perigoso. Certamente não se encaixa no século XX, especialmente nos anos 90. E ainda assim, essa é a maneira que ele fez, para que ele pudesse humilhar os judeus e também humilhar os gentios. Nós todos somos envergonhados com o nosso orgulho, dizendo que não somos merecedores. Então, pela misericórdia e a graça levantadas, podemos abraçar uns aos outros e dizer, vamos fazer esta obra juntos. Vamos evangelizar juntos. Vamos amar os judeus. Vamos amar todos os tipos de gentios. E vamos declarar que não está na etnia, não está na tradição, está em Jesus. E todos nós estávamos cobertos de pecado perante Ele. Vamos orar. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, por favor, abra os corações neste lugar, neste momento, para que eles se humilhem e recebam a salvação judaica. Eu peço, Pai, para que nós sejamos libertos do antissemitismo ou de qualquer tipo de centrismo étnico e que sejamos radicalmente cristocêntricos e exaltadores de Deus. Senhor, opere a salvação e a reconciliação. Eu peço neste lugar. Em nome de Jesus. Amém.